irmã Silvana, aleluia, né? Na graça de Deus. E nós estamos compartilhando mais essa palavra. Nós estamos aqui na nossa sala, né? E todas as vezes que estamos aqui na sala, então você vai ouvir assim, um barulhinho assim de porta mesmo, tá, meus irmãos? Né? E estamos aí caminhando aqui, mas vamos lá. Como nós temos falado, nós não estamos fazendo os nossos encontros no nosso espaço, porque devido à recomendação do próprio governo, e a gente entende que isso é necessário fazermos. Não está sendo assim noticiado, mas aqui em Mesquita, estamos vendo, além da pandemia, aqui em Mesquita, aí você coloca aí também dengue, agrega aí HN1, então o que nós pudermos fazer para evitar a aglomeração, isso é importante. Então fazer toda a nossa parte de higiene, nosso amigo aí, Ronaldo, que trabalha com app, como motorista de aplicativo. Algumas pessoas acham que isso não é invenção da mídia, mas só quem teve um amigo ou um parente sendo hospitalizado ou perdeu vai entender o que eu estou falando. E isso não é questão da fé, isso é questão também da prudência também. Eu acredito que nós também temos que ser prudentes e temos que usar também o bom senso, né? Então, a mesma coisa, você que é pastor e decidiu abrir e ter culto regular, amém. Eu não sou contra você que abriu, quem sou eu? E também aquele que decidiu estar fechado por esse tempo, amém. Então tudo é questão do bom senso. Eu acredito que temos que ter esse bom senso para até evitar também proliferar esse vírus, porque esse vírus ele já está bem falado já na TV, dizendo que tudo é no contágio das pessoas. Então, se você pode evitar, se você pode ficar em casa, você fica em casa. Se você tem que sair, você saia. Mas aí agora tem que usar máscara, use máscara, leve seu álcool em gel no seu bolso. Enfim, tudo aquilo que é necessário para tu fazer, para se resguardar e também resguardar o próximo. Porque esse vírus é exatamente isso. Você não pensa só em você. Você também pensa no próximo. Então, quando você usa máscara e teu amigo está usando máscara, vocês estão cuidando um do outro. Agora, quando você usa máscara e o outro não usa máscara, então está 50%. Então, vamos fazer a nossa parte. Vou para o culto, quero ir para o meu pastor, abrir o espaço lá. Então, o que acontece? Se teu pastor abrir o espaço, vai de máscara. Então, assim, não é questão, volto a dizer, irmãos, não é questão que a tua fé é pequena, é questão da sua prudência. Acho que nós temos que ser prudentes. Amém? Nós vamos compartilhar aqui, falando um pouco sobre Êxodo, no capítulo 2, falando sobre Moisés hoje. Vamos tocar algum ponto só de Moisés, não vamos falar na sua totalidade, mas nós tocamos alguma coisa. Falamos sobre o povo de Israel na quinta-feira passada. Então, o povo de Israel estava preso, aprisionado, ou seja, de convidado a estar no Egito, de convidado a estar lá no Egito, passaram a ser presos. Então, ao invés deles estarem lá vivendo uma liberdade, né, eles estavam agora aprisionados. Então, era uma liberdade um pouco debaixo de uma condição. Então, estavam condicionados a estar vivendo debaixo desse manto. Só que passando algum tempo, né, eles começaram a ser hostilizados e começaram a clamar por libertação. Eles começaram
a ficar forte, e como diz lá em Êxodo capítulo 1, versículo, a partir do versículo 12, diz assim: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer também os israelitas. E os sujeitaram à cruel escravidão, tornando-lhes a vida amarga, impondo a eles a árdua tarefa de preparar o barro, de fazer tijolo, executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então eles estavam debaixo dessa escravidão, vivendo oprimidos, vivendo debaixo dessa opressão. Porém, chega um tempo aqui que o rei do Egito, a partir do versículo 15, toma uma decisão então de matar aquelas crianças. Então, se for menina, deixaria viver. Se fosse homem, morreria. Então, o rei do Egito tomou uma decisão de sacrificar todo tipo de menino. Porém, como diz aqui a própria Escritura, Cifra e Pua tiveram a misericórdia dessas mães que estavam gerando, e aí não sacrificavam, e contou, como diz lá, a partir do versículo 18, né, deixavam os meninos viver. Mas no versículo 20 diz assim: Deus foi bondoso com as parteiras, que elas, né, na verdade, omitiram a verdade para o faraó, e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte, e visto que as parteiras temeram a Deus, e concedeu que elas também tivessem suas próprias famílias. Então, elas não obedeceram o faraó, e aí Deus teve misericórdia com elas. Mas por isso o faraó então ordenou todo o seu povo: lance agora os meninos, todos os meninos recém-nascidos, no rio Nilo, mas deixa as meninas viver. Então passa agora um período de tempo, passa um novo tempo, e agora vem Levi, casa-se com uma mulher da mesma tribo, engravidou e deu à luz a um filho. E vendo que ele era bonito, o escondeu por 3 meses. Isso já no capítulo 2. E quando não podia mais esconder, pegou um cesto feito de junco, o vendou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que acontecia. Então você já começa agora a entender que agora está dizendo sobre a trajetória de Moisés. Então Moisés agora, os pais tomam uma decisão, coloca ele num cesto e ele vai pelo rio Nilo até chegar ao seu destino proposto, que era a filha lá, a parentela, bota assim, a filha de Faraó, como já está dizendo aqui no versículo 8. Então, eu estou narrando aqui a história, e claro que você já deve ter visto através de filme, você já deve ter lido aqui na própria palavra. Então você entende que o povo estava clamando por uma libertação, o povo estava clamando para... Porém, eles eram escravos. E por ser escravos, eles precisavam de alguém que o libertasse, alguém que fizesse alguma coisa. Porém, como eles vão ser livres se eles eram agricultores, se eles eram agricultores, construtores, e eles não tinham essa vivência de guerra, não tinham como fazer ir na casa dessa criança, chegar na casa de Faraó, melhor dizendo. Então Deus fez isso. Deus guardou toda a trajetória de Moisés. Moisés então chega ali, Moisés na verdade não tinha nome, e quando ele é recebido na casa da filha de Faraó, recebe esse nome. Por conta disso, né, já recebe um destino na vida dele, uma palavra, uma sentença. Desculpe, foi a internet aqui que deu uma
deu uma oscilada aqui, me perdoe, mas voltamos, desculpe aí, foi a nossa internet aqui. Então Moisés, então começa a ser gerado. Então Moisés agora, ele não é igual à sua família no modo de não está vivendo debaixo de um manto de escravidão, de opressão. Moisés está sendo criado no palácio, está sendo criado com uma cultura egípcia, ele está tendo um estilo de vida diferente dos seus irmãos, dos seus pais. Ele tem liberdade, enquanto sua família de origem está presa. Ele pode escolher o que como ele vai viver e como ele está vivendo, enquanto os seus familiares não têm decisão. A decisão deles é exatamente essa. São escravos, embora tenham liberdade limitada. A gente pode entender aqui que Moisés agora chega maduro e decisão tem que tomar. Ele começa a ver que ele não é egípcio. E aí, como você conhece todo o curso da história, ele começa a ficar inquieto e ver a opressão que eles estavam fazendo, que o Egito estava fazendo com seus amigos. E aí, como você conhece também a história, ele enfrenta agora uma crise de identidade. E qual é a crise de identidade dele? Ele é egípcio ou é hebreu? Assim também somos nós. Na nossa trajetória, nós enfrentamos também uma crise também. Enfrentamos também uma crise de identidade. Quem nós somos? Quem nós somos, tá? Qual é a nossa origem? E nessas perguntas temos que fazer uma escolha. Algumas pessoas falam sobre livre-arbítrio, que não é o nosso caso de hoje, que nós não entramos por essa tese. Nós sempre conversamos que nós aprendemos a livre escolha, né? Então você começa a decidir, escolher os seus caminhos. E nessa escola agora, que Moisés tem que enfrentar, ele vai agora para uma nova escola. Ele está no palácio, uma escolha. Ele achando que a maneira como ele iria libertar o povo dele seria com a força dele. Por isso que ele vai lá, assassino, camarada, a força dele. Porque ele é um guerreiro, ele é treinado, ele não é como seus familiares que são formados na agricultura e na construção civil. Então ele toma uma decisão: vou fazer alguma coisa com a minha própria força. Então, ao fazer com a própria força dele, agora vem mais julgo sobre o povo, né? E aí o povo olha para ele como um egípcio e ele olha para o povo como um hebreu. Mas o palácio agora olha para ele como um egípcio, mas sabendo a origem dele, que era um hebreu. Então o que ele faz? Ele começa a não se identificar com nada. E aí entra uma crise de identidade. Na crise de identidade dele, ele pega e vai para o deserto. Então, já que o povo hebreu não me recebe, já que aqui no palácio tomei uma decisão minha e eles estava errado nessa decisão, então ele pega e sai e vai para o deserto. Na verdade, nós pensamos que a gente tem que se adaptar ao grupo. A gente acha que a gente tem que se adaptar àquilo que está na nossa volta. Nós pensamos que temos que nos identificar com aquele manto, grupo de pessoas que estão inseridos ali. Igual você está na escola e aí só porque a maioria torce por um time, e aí eu vou torcer por um time porque a maioria. Não, só porque todos gostam só de uma música, eu vou gostar só daquela música porque a maioria. Não. O que nós temos que ter é a nossa personalidade, nós temos que ter o nosso caminho. E eu estou lendo aqui, você não conseguiria liderar
e Moisés, na verdade, não conseguiria liderar ninguém se Moisés, na verdade, se tornasse ali um egípcio, um hebreu. Na verdade, Moisés tinha que entender quem ele era. Moisés deveria entender qual era o encargo dele, entender qual era o propósito de Deus na vida dele. Então, ele não poderia se identificar com o egípcio, porque ele também não conseguiria repreender, entre aspas, ou de repente ter autoridade para repreender os demônios que estavam lá no Egito. E se ele se identificasse com os hebreus, ele também não teria autoridade para falar sobre libertação para eles, porque também ele estava ali debaixo de um manto de escravidão. E aquele povo ia falar assim: quem é você, Moisés? Quem é você para poder falar alguma coisa? Ué, você é igual a gente. Então Moisés, ele tinha que entender quem ele era em Deus. E para entender aquilo que ele era em Deus, ele precisou ir para o deserto. Porém, se ele também se identificasse com os medianitas, ele também teria perdido o destino dele, o destino profético dele. Se ele tivesse se identificado, repito, com os medianitas, ele tinha perdido a sua identidade, o seu destino profético e o propósito pelo qual Deus o colocou naquele lugar. Porque se ele fosse como os medianitas, o que ele iria fazer? Ele iria construir uma casa no deserto. Ele iria construir um palácio no deserto, ele ia permanecer aonde Deus não queria que ele permanecesse. A minha pergunta agora é exatamente, começar de mim e para você também. Será que eu e você estamos construindo coisas nos lugares aonde Deus não quer que façamos essa construção? Será que estamos de fato, aonde nós estamos de fato realizando o propósito de Deus? O propósito de Deus não é estabelecido naquilo que nós vemos e achamos que é por conta dos nossos olhos ou é por conta dos nossos sentimentos. A vontade de Deus, quando Deus nos coloca em alguns lugares, não é só porque temos alguns lugares para podermos trazer uma satisfação ou benfeitoria para nós. Estar no centro da vontade de Deus é unicamente, exclusivamente, agradar aos céus, agradar ao nosso Pai. Fazer a vontade de Deus não é fazer aquilo que se identifica comigo. Por exemplo, muitas das vezes a gente vai para uma congregação, a gente acha que estarmos na congregação, ali na congregação é fazer a vontade de Deus. Estar ali na congregação é fazer a vontade de Deus. Mas muitas das vezes a gente confunde estar num lugar para onde nós vamos ministrar a palavra, onde nós vamos evangelizar, aonde, enfim, nós vamos fazer nos nossos serviços que nós achamos que é legal. A gente confunde isso com aquilo que Deus está querendo que nós façamos. Não, estar no centro da vontade de Deus é fazer aquilo que agrada o coração de Deus. É entender os propósitos de Deus, é agradá-lo, ainda que isso me custe alguma coisa. Moisés está sendo levado a entender a tudo isso. Moisés está sendo levado a entender os passos, os propósitos que Deus estava sinalizando para ele caminhar. Amém? Só entre aspas aqui, graça e paz, Jeremias, Alexandre, Samuel, graça e paz. Bom tê-los aí conosco novamente, aí nos acompanhando. Então, como eu estou dizendo aqui, entender o que o Senhor quer para nós é entender de tal maneira que isso vai nos custar alguma coisa. Era muito fácil, para Moisés seria bem fácil assim: poxa vida,
a minha origem é hebreu. Deus me colocou aqui num palácio, Ele me colocou num propósito. Vou fazer o que Ele quer. Não. A primeira coisa que Ele olhou para Ele mesmo. E ao olhar para Ele mesmo, que Ele fala, eu sou capaz, eu fui treinado, eu, entre aspas, sei falar então os 2 idiomas, eu tenho capacitação técnica, então eu vou fazer. É para matar? Eu vou matar. É para guerrear? Eu vou guerrear. Opa, quem disse que era para fazer isso? Quem disse que era para ele tomar essa decisão agora? Quem disse que para ele que era aquele momento? Não, querido. Ele tinha que esperar. Então, o que ele pega e faz? Ele toma a decisão dele e vai para o deserto. E na escola do deserto, ele vai aprender. Lá no deserto, ele vai aprender a viver em fé. Lá no deserto, ele vai entender que o sentimento de não se adaptar ali, o sentimento que estava com ele ali, de não se adaptar mais no palácio ou com aquele povo, não estava perdido, não. Porque Deus estava levantando ele ali no deserto a viver em fé e andar em fé de glória em glória. Como diz lá em Salmo capítulo 37, verso 23. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem, cujo caminho ele se deleita. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ou seja, ele vai agora aprender a descansar em Deus. Ele não tem mais o palácio para viver, não tem mais servos para o servir, ele também não tem mais ali o povo hebreu, ali, ou falando qualquer coisa a respeito da origem dele, ou querendo trazer para ele se ele é egípcio, se ele é hebreu. Ele não tem mais nada, ele não tem mais essa identidade. Agora ele está lá no deserto, e no deserto ele vai aprender, no deserto, a andar com Deus e viver em Deus. Que isso? É exatamente isso. No deserto, ele vai aprender a viver com Deus e a andar com Deus. No deserto, Moisés vai viver as maiores experiências que talvez nenhum outro homem viveu, mas lá no deserto. Talvez a gente, quando pensa assim para a nossa vida, a gente está olhando para esse momento de pandemia, esse momento de isolamento, esse momento de quarentena. Oramos para que não venha o lockdown, oramos para que isso não aconteça, né? Mas ainda que aconteça tudo isso, Deus continuará sendo o próprio Deus. Ele continuará sendo o Senhor Todo-Poderoso. Mas no meio de tudo isso, como estaremos posicionados? Como estaremos sendo identificados? Não é essas situações que pode fazer com que a gente recue ou que paremos. Não é eu pegar a Bíblia aqui, botar no meu braço e ir todo dia para um lugar que eu chamo de igreja ou de espaço. Não é isso que vai me fazer mais crente. Não é isso que vai me fazer mais cristão. Não é eu agora, no momento de pandemia, começar a botar o megafone, ainda que faça. Vou lá e começar a gritar, é o fim do mundo, é o fim do mundo, Cristo voltará, Cristo voltará. Não é isso. É como eu estou me posicionando, tendo a minha posição no Senhor agora. Se eu estou fundamentado nele. E isso vai começar aqui, nesse ambiente que é a minha casa. Isso vai começar aonde eu estou inserido. Não é para onde eu vou. Aonde eu irei é o meu destino. Mas começará aqui na minha casa. Vai começar a partir de mim. E Moisés está lá no deserto. E Moisés está tendo as melhores experiências da vida dele. Moisés está no deserto. Moisés está construindo relacionamento. Moisés está solidificando a família dele. Lá no deserto, Moisés está aprendendo.
por sinais, por vivência. Aquela escola está treinando Moisés. Aquela escola do deserto está moldando Moisés. Então, nesses dias que você está aí na sua casa, ou em casa, ou trabalhando, seja como você esteja vivendo, nesse dia você tem que pegar esses dias para que, se chegar diante de Deus, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Se sujeita à vontade de Deus nesses dias e começa a falar: Deus, que o teu reino realmente cresça na minha vida, molda o meu caráter, molda a minha vida, me faça entender. Eu ainda não estou conseguindo entender, meu Deus, meu Pai, eu ainda não estou conseguindo visualizar, mas que meus olhos estejam abertos para eu entender os teus propósitos para a minha vida. Deus tem propósito para todo indivíduo, para todo ser. Deus nos colocou nessa terra com um propósito, com um encargo, com uma missão. E precisamos entender isso. Só que essa missão, esse encargo, nós não iremos encontrar com as nossas próprias forças, ou com a nossa própria técnica, ou com a nossa própria ciência. Nós iremos encontrar nele, quando nos dispormos a fazer a vontade dele. Moisés, ele estava aprendendo ali, juntos com os medianitas, juntos com o sogro dele, junto naquele novo ambiente, no calor do deserto, no frio do deserto. Alguém que tinha tudo num palácio, alguém que tinha uma estrutura no palácio, agora ele tinha que aprender ali no deserto. Ele tinha que aprender com aquele ambiente. Ele tinha que aprender no meio daquele ambiente. Então, entre aspas aqui, irmão, quero falar para você e para mim também. É muito fácil estarmos na nossa congregação, né? E meu amigo Jeremias está aí participando. O Jeremias gosta de usar muito essa palavra, ajuntamento. É muito fácil falar que nós estamos nos ajuntando e aí vem alguém tocar o violão, toca uma bateria, um pandeiro, seja qual for, e aí a gente começa a adorar a Deus, a cantar, salmodiar, e aí começa a falar em línguas estranhas, começa a pular, a rodar. É muito fácil quando a gente está nesse ambiente onde tem pessoas. O Eterno quer fazer isso, quer que nós manifestamos isso na nossa casa. Podemos fazer isso na nossa sala, podemos fazer isso no nosso quarto, podemos fazer isso em qualquer lugar que nós estejamos. Moisés estava aprendendo a fazer isso no deserto. Ninguém estava lá vendo Moisés. Moisés não tinha como fazer live. Moisés não tinha aceno. Moisés não tinha palmas. Mas Moisés estava ali clamando. Ele estava aprendendo. Então, o motivo de você estar aqui hoje, eu e você estarmos juntos, ainda que seja por live, é que Deus quer fazer na sua vida também, quer trabalhar na sua vida, assim como Ele trabalhou na vida de Moisés e levou Moisés, sabe aonde? A um lugar onde a vida de Moisés ia mudar completamente. Lá em Êxodo, no capítulo 3. Deus leva Moisés a viver uma experiência. Então, querido, é hora de eu e você dar um passo para cumprir o nosso propósito, para vivermos o nosso destino. Está na hora de eu e você dar um passo para vivermos o nosso propósito. É a hora de fazer. Então, Moisés está ali em Êxodo capítulo 3.
Êxodo capítulo 3, versículo 1, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Como irmão Jeremias aí, presbítero Jeremias colocou aí, centro da vontade de Deus. É isso aí mesmo. Centro da vontade de Deus. Então Moisés, ele estava trabalhando. Moisés estava fazendo algo. Sabe que, entenda algo aqui, irmãos. Você quer entender os propósitos de Deus? Não esteja distraído. Você quer entender os propósitos de Deus para a sua vida? Não esteja distraído. Não se distraia. Perdemos tempo com a distração. Perdemos tempo com as nossas vontades. Não é tempo de distrairmos. Não é tempo de distração. Temos que voltar os nossos olhos para Ele. Temos que estar sensíveis àquilo que o Espírito Santo está falando para nós nesse dia. Não podemos nos distrair com fake news, não podemos nos distrair com a política, não podemos nos distrair com correntes, seja qual for. Temos que estar atento àquilo que o Espírito Santo está falando para nós nesses dias. E lá no versículo número 2 de Êxodo capítulo 3, ali onde do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Então Moisés vê uma presença ali. E aí ele fala no versículo que é impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, voa para perto. Então algo começa a chamar, porque era algo que era comum. Era algo ali, é impressionante, mas era comum. E ele fala: por que essa sarça não se queima? Eu vou ali conferir. Deus utiliza um meio para chamar a atenção de Moisés. Então o que Moisés fala? Opa! Ei! Isso não é comum. Ei! O que está acontecendo na nossa nação? O que está acontecendo nas nações? Ei! Isso não é comum. Ei, o que está acontecendo com as congregações? Opa, isso não é comum. Ei, as pessoas estão, mediante a toda essa situação, eu estou percebendo pessoas que estão enfraquecidas. Opa, isso não é comum. Ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Isso não é comum. Então, tem alguma coisa que está acontecendo que está chamando a minha atenção. Vou lá conferir. E você não vai conferir, né? Você vai lá conferir, opa, vou lá fazer uma conferência. Então, quando Moisés se aproxima, no versículo 4, então no meio da sarça, alguém fala: Moisés, Moisés. E aí ele, de uma maneira bem singular, fala: eis-me aqui. E aí disse Yahvé: não se aproxime. Ô Moisés, não se aproxime. Tire as suas sandálias, pois o lugar que você pisou, a terra é santa. E aí o Eterno começa a se revelar para ele. Então Moisés, tira a tua sandália, tira a sandália lá que você veio do Egito. Tira essa sandália, deixa ela lá de fora. Vem, Moisés, vem para cá. Tira essa cobertura aí que está nos seus pés. Vem para cá, eu quero te revelar algo. Vem na minha presença. Mas para você chegar até aqui, tire as suas sandálias. Eu e você, para entendermos nesse tempo, desfrutarmos desse tempo, de algumas coisas em Deus, precisamos, é necessário abrir mão de algumas coisas. É necessário.
é essencial. Está evidente em mim e em você que precisamos deixar algumas coisas para trás. É necessário. Alguns têm que entender que é necessário abrir mão até da sua própria força. Alguns é necessário entender que tem que abrir mão até do seu intelecto. Porque você tem que descobrir, você tem que entender que você é capaz, mas é em Deus que você é capaz. Na nossa força, no nosso intelecto, podemos achar que somos até suficiente, mas não seremos capazes. Nos tornaremos capazes e eficientes em Deus, porque toda força, todo dom perfeito, toda graça encontraremos nele. Autoridade, poder nele. E Moisés tinha que descobrir, Moisés tinha que entender que era em Deus que ele iria fazer proezas. É em Deus. Deus iria usar a vida dele. Era Deus que ia direcionar a vida dele. O governo, a palavra viria de Deus. Não era o intelecto de Moisés. Moisés era apenas um meio pela qual Deus iria usar. Deus iria usar Moisés. Não Moisés iria usar Deus. Não era Moisés que iria usar a voz de Deus. Não era Moisés que iria usar o pensamento de Deus. Não era Moisés que ia usar a teologia de Deus. Vivemos numa geração que as pessoas falam, assim diz o Senhor, mas estão falando delas mesmas. As pessoas falam, assim diz o Senhor na sua palavra, mas falam daquilo que elas pensam. Mas não estão falando, não estão trazendo revelação daquilo que Deus, como diz lá em João capítulo 16, quando o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, eu enviarei o meu Espírito e ele vai transmitir tudo aquilo que ouviu do céu a vocês. Nós iremos transmitir, teremos informações daquilo que o Senhor está falando através do seu Espírito para nós, vamos transmitir. Não é o meu pensamento, não é a minha teologia, é a vontade dele. Bem, na verdade, a gente poderia friamente falar, quem? Moisés é libertador, um assassino? Quem? Moisés foi criado num palácio onde havia idolatria? Quem? Moisés? Moisés, pelo amor de Deus, quem é Moisés para poder falar alguma coisa? Mas Deus usou Moisés, porque Moisés entendeu aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Deus entendeu exatamente, entendeu a vontade de Deus. E o propósito de Deus é exatamente isso, tirar Moisés da sua sandália. Opa! O que eu estou carregando? O que eu estou trazendo para a presença de Deus? O que eu estou trazendo para esse momento que o céu está proporcionando para mim? Pense, o que eu e você estamos trazendo na presença de Deus? Estamos ali queimando na presença de Deus, mas algo que era para deixarmos para trás, que era para deixarmos lá. Deus, repito, Deus nunca quis que Moisés se identificasse. Deus nunca quis que Moisés se identificasse com os egípcios. Deus nunca quis que Moisés se identificasse com os hebreus. Deus queria que Moisés entendesse, era manifestar o reino dele através daquilo que Deus ia fazer na vida dele. Deus ia, era isso que Deus estava fazendo.
E aí quando Moisés chega na presença do Senhor, ali, o Senhor dá um encargo para ele. O Senhor alinha novamente o propósito com ele. E aí Deus fala para ele: eu sou o Yahvé do seu pai. Opa! Pai. Ô, pastor Adri. Isso fica para terça-feira, né? Graça e paz, Marina. Graça e paz, pastor Vitor. Aleluia. Obrigado aí pela palavra. Jeremias colocou aqui, ó, no deserto, quando aquele povo foram picados pela serpente abrasadoras, houve a manifestação de Cristo através das serpentes de bronze. Amém. Olha, como voltando aqui, né, o texto, eu sou o Deus do seu pai. A gente fica para terça-feira na nossa live sobre paternidade, né, Samuel? Mas aí Deus, pensa assim, só para você pensar, e na terça-feira a gente continua esse bate-papo sobre paternidade. Qual pai? O pai Faraó ou o pai dos hebreus? O pai, qual o pai que Deus estava falando para ele? O pai do, né? O pai que ele foi criado no palácio ou o pai que era escravo, o pai israelita? Claro que era o israelita. Deus está confirmando aqui com ele: cara, eu sou o Deus do seu pai. Deus confirmando: eu sou o Deus do seu pai. Ora, sou também o Deus de Abraão. Sou o Deus de Isaac. Sou o Deus de Jacó. Deus está confirmando para ele quem é ele. Não que Deus precisava confirmar alguma coisa, mas Deus estava solidificando na vida de Moisés, falando: Moisés, você está no caminho certo. Moisés, você está trilhando o caminho certo. Sabe por quê, Moisés? Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Fica mesmo aí na minha presença. Fica aí na minha presença, Moisés. Esteja firme. E aí Deus fala para ele, né? Deus pega e fala para ele exatamente isso. Eu tenho visto, cara, eu estou olhando a opressão do povo. Eu estou vendo o povo, como que o povo está vivendo. Eu estou escutando o clamor deles. Eu estou vendo como eles estão sofrendo. E aí Deus começa a falar a muitas coisas para Moisés. E aí, já lá no versículo 11, Moisés pega e fala... Depois de tudo isso, Moisés já apresenta para ele: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e tirar os israelitas? Quem sou eu? Quem sou eu? Assim não somos nós? Eu tenho absoluta certeza, graça e paz, Michel. Eu tenho absoluta certeza que se você, a partir de agora, começar a tomar uma decisão no teu espírito, começar a tomar uma decisão agora, você que ainda não entendeu o propósito de Deus para a sua vida, você que ainda não entendeu o destino de Deus para a sua vida, você que ainda não entendeu o encargo de Deus para a sua vida, seja um apóstolo, um apóstolo, mestre, um pastor, um evangelista, um profeta, você que não entendeu o encargo de Deus para a sua vida, eu tenho absoluta certeza que a partir de agora, desse exato momento, você entrar lá no teu quarto, na tua sala, seja onde quer que você vá, não, eu vou para o monte, aonde quer que você vá, você começar a tomar uma decisão, de começar a falar assim, Deus, de oração, de palavra, de busca. Meu irmão, não vai precisar
nesses dias, que nenhum profeta vá na tua casa. Não vai precisar que ninguém vai falar, Deus mandou dizer para você que você é isso. Você é em Deus, Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar. Porque há um lugar também em Deus para você. Quem sabe, nesse exato momento, Deus já está falando para você. Mas aí, quando Deus fala, o que nós fazemos, a gente apresenta justificativas. A gente fala assim, Deus, quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Como Jeremias, eu sou uma criança, um camarada com mais de 15 anos, eu sou uma criança. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu? Em nome de Jesus, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem o conhecimento daquilo que Deus já está fazendo através de você nesse tempo. Você já tem essa revelação. E aí você, com esse conhecimento, você vai ficar parado. Com esse conhecimento, você vai ficar recuado? Não, querido. Eu não estou dizendo aqui para a gente começar a sair de maneira irresponsável. Não, mas sair com responsabilidade. Então Deus está mostrando para Moisés uma responsabilidade, como que ele vai. E aí Moisés fala, eu tenho medo. Quem sou eu? E aí no versículo 12, Deus fala para ele, eu estarei com você, cara. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Olha, exatamente isso. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Deus está conosco. Deus está conosco. Claro que a gente fica preocupado com um monte de informação, como Moisés falou, mas Deus, o que eu vou falar? E aí o Senhor pega e fala para ele novamente, diga para eles que eu sou o que sou, ponto final. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus, eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Sabe? Porque temos tudo isso, irmãos. Temos direito. Temos poder em Deus. Porque não vivemos. Porque não conhecemos. Temos poder em Deus. Autoridade. Porque não vivemos. Porque não conhecemos. Hoje nós nos distraímos com muitas coisas nesse mundo. Eu falo também por mim. A gente se distrai com muitas coisas. E ao distrairmos com muitas coisas, perdemos tempo. Perdemos o nosso foco. Satanás pega Jesus, leva ele lá em cima e fala assim, lança daqui, cara. Lança daqui. Ó. Lança daqui, Jesus. E ele, porque está escrito que tu dará ordem aos teus anjos para te guardarem e para te livrarem. Vá lá, pastor, abre a tua congregação, pode colocar um monte de gente lá, eu estou contigo. Às vezes a gente damos vozes a algumas coisas, mas esquecemos de dar voz ao Espírito de Deus. Damos vozes a muitas situações, mas não ouvimos o que o Espírito está dizendo. Só para dar uma pausa aqui, e eu até anotei aqui, eu até compartilhei no Zap da congregação com nossos irmãos, uma palavra que o pastor Clayton Maiato compartilhou. E ele começou de uma forma espetacular, escrevendo no Face, lá em Mateus capítulo 2, versículo 15. Em Mateus capítulo 2, graça e paz, minha apóstola Fátima,
lá em Mateus capítulo 2, versículo 15, José é avisado sobre a tentativa do rei Herodes de matar todas as crianças. Então, o anjo do Senhor vai lá e fala, ó, o rei Herodes está dizendo aqui, está dizendo não, ele está assassinando as crianças. José poderia falar assim, eu vou clamar o Deus vivo, eu vou buscar o Deus vivo, ele enviará anjos e vai colocar um exército de anjos aqui e vai me guardar. Não, ele fugiu. Ele pegou Jesus, Maria, jumentinho e meteu o pé. Recalcular a rota não é sinônimo de covardia. Recalcular a rota não é sinônimo de covardia. Entre aspas aqui para alguns irmãos, está com o nosso espaço fechado para que outras pessoas venham, não é sinônimo de covardia. Isso não nos faz ter menos fé. Isso não nos faz ser covarde. Isso não nos faz ser pessoas que não têm a fé. Isso é ser prudente. Pense nisso, irmãos. Estar em casa, você sair só se for para trabalhar, você sair só se for para alguma coisa essencial, isso não é falta de fé. É você recalcular a rota. A gente não pode mistificar. Ter fé é viver pelas superações do que parece impossível. Ter fé é viver pelas superações daquilo que parece impossível. É o que diz em Hebreus capítulo 11. Ter fé é exatamente isso, o que é impossível. O que é possível? Vou usar máscara? O que é possível? É evitar, é não fazer. Isso é o que tem que fazer. Viver em fé é o impossível. É se superar. Viver em fé é exatamente isso. Se por acaso, nesse momento, tem alguém aí no seu lar, tem alguém que está no hospital e foi acometido por esse vírus maldito, que o Senhor Jesus toque agora com a sua mão nas veias respiratórias e que haja cura. E isso é declarar o impossível. Isso é fé. Então, recalcular a rota não é covardia. Recalcular a rota não é você recuar. Recalcular a rota não é isso. Ah, mas pastor, como que eu vou pagar o aluguel? Mas pastor, como que eu vou pagar o aluguel do meu espaço? Irmãos, se tiver que fechar o espaço, fecha. Você não está sendo fraco. Você não está sendo negligente. Quando tudo isso passar, abra de novo. Ter fé é viver o impossível. Ter fé é você hoje não ter nada e amanhã você ter tudo porque você confiou no Senhor. Você foi lá no teu quarto, você dobrou o teu joelho e ninguém sabia do que estava acontecendo e você falou, Deus, meu Pai querido, eu estou orando aqui, Pai, estou te clamando, eu não tenho nada, mas Deus, mova-se os céus em meu favor. Eu tenho certeza. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 dias, ou pode ser daqui a 1 mês. Socorro virá na sua casa. A bênção de Deus chegará na tua casa. Ter fé é isso. Ter fé é exatamente isso. Um amigo meu falou assim, pastor, eu estava no meu quarto, eu não podia receber ninguém, mas eu olhava lá tinha uma pessoa em pé. E aí eu fui perguntar à enfermeira e falei assim, teve alguém aqui que me visitou? Ela, não. Aí ele falou assim, durante 3 manhãs eu via uma pessoa aqui, vendo
tocando em mim. Isso é fé. Para aquela pessoa que o ouviu, ele delirou. Para aquela pessoa que o ouviu, ele estava sedado, ele estava alucinado. Mas no espírito dele, ele estava entendendo que era o anjo do Senhor ali, o guardando, o protegendo. Isso é ter fé. E essa fé você não vai encontrar em mim. Essa fé você não vai encontrar na irmã Maria lá do monte ou da irmã Maria lá daquela casa. Essa fé tem que ser ativada em você. Moisés teve um encontro com Deus, com a presença, com a glória dele, e ele aprendeu a ter fé. Você e eu precisamos nesses momentos, nesses dias, a ser ativado nessa fé, nesse poder. É tempo de nós começarmos a cantar, é tempo de começarmos a orar, não fazer uma oração meia boca, não fazer uma declaração de palavra meia boca. Não é tempo mais de eu ficar lá vendo só aquele apóstolo pregar e depois eu reproduzir como um papagaio para dar para as pessoas. Não, é tempo também de eu ter a minha experiência em Deus, ter a minha revelação em Deus ter meu encontro com Deus, ter um direcionamento em Deus e buscar em Deus para dar, para direcionar, para ativar. Não é aquilo que as pessoas vão querer ouvir, não é aquilo que as pessoas vão querer se agradar, é aquilo que o Senhor tem para mim e para o povo que Deus está trazendo. Isso é ter fé, isso é ter convicção. Não é na minha força, não é na minha maneira de pensar, não é a maneira de como eu estudei. Não é na minha formação acadêmica, teológica. Não, querido. Eu já até rasguei tudo. Porque eu entendi que isso não me faz ter mais fé. Isso não me faz mais ter poder. O anel não me faz ter poder. Isso quer demonstrar quem eu sou no meu estereótipo. Eu tenho que revelar o que ele está começando a fazer por dentro de mim. Eu preciso estar bem posicionado nesses dias. Eu e você precisamos estar bem posicionado, fazer aquilo que é certo. Como diz Mateus 18:18, bem posicionado. Como a apóstola Fátima sempre falou nas escolas de libertação, de intercessão. Ali está na brecha. Está na brecha, bem posicionado. Pega a tua espada. Está bem posicionado. Esteja em posição. Esteja em alerta. Abra os teus olhos espirituais. Abra os teus olhos espirituais. Aleluia, abra os teus olhos espirituais aí na tua casa, aonde quer que você esteja. Esteja posicionado. E se porventura você estava fora do propósito, fora da posição, que o Espírito Santo agora traga essa revelação e você comece a visualizar o propósito de Deus para a sua vida. Que os seus olhos estejam abertos, assim como daquele moço que estava ali cego e abriu os olhos dele e ele, opa, esse é o Cristo a quem eu clamava. Assim seja nessa hora, que os seus olhos estejam abertos e você veja Cristo ressurreto. Tem essa autoridade. Mateus 18 fala exatamente isso. Moisés está recebendo essa autoridade, o poder de Deus. Ele está sendo delegado, ele vai. O que o Senhor está falando para ele? Vai nesse ambiente, vai lá no Egito, vai nesse ambiente. Lá tem um domínio de Faraó, mas vai nesse ambiente, eu estou contigo. Você está na sua casa, você está no seu trabalho, talvez tenha algum principado, uma potestade, aí na sua vizinhança tem alguma coisa. Não tenha medo, vá na força do Senhor. Quem é você? Você é filho do Eu Sou. Deus está contigo. Não temas. Começa agora a orar, começa a romper em Deus.
Busque desfrute, ative essa autoridade em Deus, como diz em Marcos capítulo 16, versículo 17. Autoridade para clamar e dizer, para esmagar, pisar mesmo. Essa força que o Senhor tem para nós, irmãos, é poderosa em Deus, é em Deus. É o dinamis, o dinamite, é um poder miraculoso, é abundante. É ter poder para executar algo, tanto no sentido físico como no moral. É isso que nós precisamos nesse dia. Eu me lembro que algum tempo na congregação nós estávamos orando e eu estava falando exatamente isso com os irmãos. Não sei se os irmãos lembram. Eu falei assim, olha, eu oro por uma igreja, não que lá não esteja, mas eu falo a igreja do Senhor no todo, a noiva dele, que nós voltamos a viver exatamente como Pedro viveu, cara, de ir por onde ele andar. A unção de Deus era tão grande que por onde ele passava, botava os enfermos para projetar diante da sombra dele para serem curados. Essa graça que nós precisamos. De começar, você que é ministro, você que louva, você que toca, você não tocar uma melodia aí qualquer, mas vir uma melodia do céu para você e você começar a ministrar, você começar a cantar, cadeias sendo quebrando, pessoas sendo curadas através do seu louvor, através da palavra cantada, libertadora. De você começar aí no seu ambiente, na sua casa, no seu carro, erguer as tuas mãos, o Espírito Santo vai te levar a você fazer algo, você não vai entender, porque você não precisa entender, a vontade é dele. Aí você vai começar a clamar, e alguém vai falar assim, olha, nessa hora que você estava lá orando, naquela hora que você estava clamando, ou não, através de você, Deus fez algo na vida de alguém. É esse poder, essa autoridade. Isso, como o apóstolo falou, que a tua graça nos envolva. Nós precisamos voltar para isso, irmão. Voltar para que quando as pessoas passem pelas calçadas onde nós estamos cantando, louvando, orando, ele seja envolvido pela graça. Olha, que louvor, não é um louvor bonito, não é uma palavra bonita, é a unção que está alcançando. É isso que nós precisamos, dessa graça de Deus. Não eu fazer uma live para ver quantos seguidores eu tenho, não fazer uma live para ver quantas teve visualizações, mas eu fazer por causa de um propósito, entender para que eu fui chamado, entender nesse tempo. Acorde, igreja. É por isso que Deus está nos sacudindo do nosso ninho. Deus está nos sacudindo do ninho, de um lugar que estávamos conformados. Deus está nos sacudindo de um lugar que a gente estava aqui, ali, bonzinho, num ambiente tranquilo. Estávamos ali, cheio de projetos, cheio de agenda. E agora, onde estão as nossas agendas? Aonde está? Ou seja, Deus está nos sacudindo. E precisamos entender isso. Precisamos entender esse tempo. E T.D. Jakes, bispo T.D. Jakes, fala exatamente isso. Não tem nada mais frustrante do que ressuscitar algo que Deus está matando. Eu vou repetir aqui para gravar no seu espírito. Não tem nada mais frustrante do que ressuscitar algo que Deus está tentando matar. Nada mais frustrante do que tentar ser alguém que Deus quer crucificar. Não é forte isso? Nada mais frustrante do que tentar ser alguém que Deus quer crucificar. Deus quer, como o apóstolo acabou de colocar aí,
Deus quer que voltemos para a essência. 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 É tempo de voltar. É tempo de voltar. Vamos voltar. Eu quero fazer esse caminho de volta nessa noite. A começar de mim. Como a nossa apóstola colocou aí. Voltar à essência da presença de Deus. Eu quero. Voltar. Ainda que para algumas pessoas possa ser simples. Ainda que possa ser simples. Jesus era simples. Oh, meu Deus. Jesus era simples. É tempo de voltarmos. É tempo. Agora. É agora. É tempo de arrependimento. É tempo de mudar, voltar para o eixo certo, para o lugar certo. Nós que estamos entendendo isso, vamos orar e clamar mais para que todos entendam isso, para que o povo de Deus entenda isso, para que possamos começar a viver isso. Eu quero orar com você. Faça como Moisés. Não fique igual outras pessoas só olhando, sentado, vendo. Não, querido. O Espírito Santo está te mostrando. O Espírito Santo está falando com você nesses dias. Porque Ele está te despertando. Está despertando algo de Deus em você. Ele está te despertando nessa noite algo em você. No nome de Jesus. Seja despertado. Seja despertado e ativado no teu espírito. Espírito de Deus, nos ative nessa noite. Nos ative nessa noite. E nos levante como filhos e filhas, assim como Moisés, para cumprir um propósito. Mas que no nome de Jesus não permita que seja levantado na nossa vida algo que Deus já estava matando, algo que Deus já estava crucificando. Não permita, mas que no nome de Jesus nós sejamos levantados no posicionamento em Cristo para cumprir os propósitos do Eterno. No nome de Jesus, com autoridade, com poder e com graça. No nome de Jesus. E se porventura, nesse momento, você está a depressão, a ansiedade, o medo, o pavor,
o pânico está te abatendo, no nome de Jesus, seja levado tudo isso ao conhecimento de Cristo. Seja levado ao conhecimento de Cristo. E seja livre de todos esses males, de todo esse sentimento. Se no seu lar você foi acometido, ou tem alguém nesse momento que está sendo com diagnóstico dessa Covid, mas no nome de Jesus, nós repreendemos toda essa malignidade e nós declaramos que a mão de Jesus, que aquilo que foi feito na cruz, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tomamos posse dessas verdades e nós declaramos, nome de Jesus, que as suas vias respiratórias, que o seu pulmão seja tocado pela mão de Jesus e toda essa enfermidade seja expelida do teu corpo, toda enxaqueca, toda e qualquer mal na sua garganta, na sua coluna, nós te repreendemos agora, no nome de Jesus. Nós declaramos essa noite uma noite de paz, nós declaramos essa noite uma noite de tranquilidade, o bem do Senhor, o favor do Senhor na sua casa, no seu lar, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o teu coração, guarda o teu espírito, que tudo aquilo que está no reino dos céus, tudo aquilo que o papai preparou para você, tudo aquilo que o papai escreveu para você, você é tudo aquilo que o papai escreveu para você. Você vai em todos os lugares que o papai determinou para você ir. Você tem tudo aquilo que o papai disse que você tem. O Senhor te abençoe, cada um de vocês. Cada um de vocês. Pastor Marcos, que acabou de chegar aí, prazer tê-lo aí conosco. Cada um de vocês já é abençoado, porque Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção. Ele já te deu dons, Ele já está te despertando para realizar algo e fazer algo. Deus te abençoe. Tenha uma noite de vitória, uma noite de graça, uma noite de boas notícias em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.